A paz do Senhor, meus irmãos, que alegria maravilhosa estarmos juntos outra vez, aqui nesse canal abençoado, para compartilhar a palavra do Senhor. Compartilhar a mensagem, a doutrina, o ensinamento da palavra de Deus através da nossa Escola Bíblica Dominical, a EBD, esse instrumento maravilhoso de crescimento e edificação espiritual. E nós estamos aí na nossa jornada pelo livro do profeta Isaías. E hoje nós vamos à lição de número 7, baseado nos capítulos 36 ao 39. Traz como título A Ascensão e Queda de Ezequias, o rei Ezequias. Uma figura muito importante, presente aí no livro do profeta Isaías. Nas lições anteriores já foi dito alguma coisa sobre ele, mas hoje especificamente nós vamos nos debruçar numa partícula da história de Ezequias. Compreender como a fé em Deus fortaleceu Judá contra a ameaça de Senaqueribe, reconhecer o poder da oração e a resposta divina diante da doença de Ezequias e refletir sobre o perigo do orgulho e suas consequências na liderança de Ezequias. Esses são os objetivos da lição, ok? O texto áureo está em 36:1. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Certo? A verdade prática é que diz assim, a história de Ezequias nos ensina que nossos inimigos não têm nenhum poder sobre nós quando confiamos em Deus. Maravilhoso. Então nós vamos aqui, em primeiro lugar, irmãos, antes da exposição propriamente dita da lição, vai uma sugestão aqui para o seu início de aula. Sugestão é o seguinte: pergunte aos seus alunos como eles costumam estudar a Bíblia. Não apenas ler, mas estudar. Uma diferença fenomenal entre quem lê as Escrituras, como quem está lendo um romance, um livro histórico, ou um jornal. É legal isso? É. Mas o estudo da Bíblia, o alimentar-se com a palavra de Deus, vai além de uma leitura simplória. Então, pergunte aos seus alunos como eles costumam estudar as Escrituras. E aí você faz uma sugestão. Tipo assim, olha, existem vários métodos de você estudar a Bíblia. Você vai encontrar aí várias sugestões de metodologias de leitura e estudo da Bíblia. Todos eles são bons, mas existe um método que cabe nesta lição aqui, que eu gostaria de sugerir. Você pode sugerir para os seus alunos. É o método de estudo biográfico da Bíblia. O que é o estudo biográfico? É quando você você escolhe um personagem das Escrituras, qualquer um deles, tá? E estuda sobre aquele personagem. Você vai fazer um estudo amplo daquele personagem, aonde ele aparece nas Escrituras. Para isso você vai precisar de algumas ferramentas, né? Como um dicionário bíblico, como uma chave bíblica, uma concordância bíblica, um comentário, mas você pode também, se você não tiver essas ferramentas, se utilizar da internet. Tem vários vídeos aí que tratam de personagens das Escrituras, e aí você vai ver, aí você vai anotando, não é simplesmente assistir um vídeo, você vai anotar as referências bíblicas aonde aparece, pesquisar. E qual é a importância do estudo biográfico? É que você, após concluir um estudo biográfico sobre Moisés, sobre João, sobre Jesus, sobre Ezequias, aqui o caso,
Ao terminar um estudo biográfico, você passa a ter uma visão, pelo menos, panorâmica daquele personagem bíblico, quem foi ele, não é? E onde, em que episódios bíblicos ele aparece, e por aí vai. E daí você vai extraindo também o quê? Lições espirituais, coisas que podem ser seguidas, coisas que não devem ser imitadas, ou seja, você se aprimora, não apenas no conhecimento das Escrituras, mas também de práticas de vida, de fé, que é o fundamento maior. Aplicar à sua vida aquilo que você está estudando. Então, é o estudo biográfico da Bíblia. E Ezequias já pode ser um ponto de partida, né? Um rei que começou a governar com 25 anos, que reinou 29 anos em Jerusalém, que reinou no reino de Judá, portanto, né? Porque tinham 2 reinos, um no norte, outro no sul. Ele governou no sul e foi um dos reis mais atuantes e um dos melhores de todos os soberanos que governaram os filhos de Israel, ou o povo de Israel. Ezequias reinou 29 anos em Jerusalém. Ele viveu, portanto, no tempo aí do profeta Isaías, que foi um profeta que teve uma participação muito ativa no reinado desse soberano. Então vamos à exposição da lição. O tópico de número 1 fala sobre o reino ameaçado. Vamos lá. O reino ameaçado. O item 1 diz assim, olha, ultimato de Senaqueribe. Aí vem o texto. Então, Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico. E disse, ouvi as palavras do sumo rei, o rei da Assíria. Esse cidadão era um enviado, né, do rei da Assíria, que era um império muito grande daquela época, né? A Síria era um império muito forte, né? Que mais tarde ele suplantou o reino do norte de Israel. Ele foi responsável por aniquilar as 10 tribos do reino do norte, inclusive a capital, Samaria, e levá-los ao cativeiro, espalhando o povo, botando outros povos ali para morar, e por aí vai. Esse rei, ele reinou de 705 a 681 a.C. Senaqueribe, ele sitiou cidades de Judá e ele passou a marchar contra Jerusalém, que era a capital do reino de Judá, né? Ele foi obrigado a retirar seu exército e voltar para Nínive por uma intervenção divina. Lá ele morre, tendo seus próprios filhos como executores, né? Os próprios filhos de Senaqueribe o mataram, né? Então, o propósito do discurso era semear o terror no povo de Deus. Então, Senaqueribe, ele manda um emissário lá para o reino de Judá, e ele vai lá e faz uma proclamação falando sobre o poder da Assíria e que eles estavam vindo para suplantar o reino de Judá. É isso? Esse é o sentido aqui do tópico de número 1. Qual é a aplicação que nós temos aqui neste tópico? A aplicação é essa aqui, olha. Não devemos nos intimidar, mesmo que o inimigo seja maior do que nós. A intenção do emissário de Senaqueribe era intimidar os filhos de Israel. Quando o inimigo intimida, semeia o terror, ele faz as pessoas tremerem e terem dúvidas do amanhã, né? E uns até desistem logo de imediato, nem botam o pé no campo de batalha. A aplicação aqui, para nós, é que nós não devemos nos intimidar, mesmo que o inimigo seja maior do que nós. Aí nós escrevemos aqui, ó,
o nosso inimigo, ele pode ser até maior do que nós, mas ele nunca será maior do que aquele que está em nós e conosco. Pensamento maravilhoso para você compartilhar com a sua classe. Essa é a aplicação. Repetindo, o nosso inimigo ou os nossos inimigos podem até ser maior do que nós, mas nunca serão maior do que aquele que está em nós e conosco. E o caso aqui, o povo vai receber um livramento por uma intervenção divina. Foi o caso da luta de Davi com Golias, não é? A disparidade de recursos humanos eram enormes entre Davi e Golias, mas prevaleceu o que ali? A presença de Deus e um propósito de Deus para aquela vitória. Então essa é a aplicação. O tópico de número 2, o item 2, diz assim: coragem do rei. E aí vem o texto. Isaías lhes disse: dizei isto ao vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. É verdade, quando aquele emissário discursou para os filhos de Israel, ele fez uma série de afrontas, inclusive contra Deus, fazendo o povo duvidar de que Deus os livraria, tipo assim, fazendo-os acreditar no poder do império militar e político da Assíria, que estava vindo contra Jerusalém, quando já tinha conquistado outras cidades. Olha, nós já conquistamos tudo isso aqui, então Jerusalém será a próxima vítima. Essa mais ou menos era a mensagem, tá certo? Então o que é que nós temos aqui, olha? As ameaças de Senaqueribe deixou o rei Ezequias e todo o povo de Judá em desespero. Eu estou fazendo o resumo da lição, tá? Ezequias havia preparado estruturas para resistir a um cerco militar, mas passou a ter medo. Ezequias sabia do poder da Síria. Ele sabia da possível invasão. As ameaças eram feitas. Então ele se preparou para proteger Jerusalém de uma invasão estrangeira. Mas quando ele tomou conhecimento do que Senaqueribe já tinha feito com cidades fortes de Judá e que ele estava vindo contra Jerusalém, ele tremeu na base. As pernas tremeram, a alma se amargurou, o medo tomou conta dele, e se o rei, comandante em chefe do exército de Israel, estava com medo, os oficiais, o exército todo e o povo também passou a ter medo do poder da Síria. Qual é a aplicação que nós podemos fazer aqui? É a seguinte: às vezes os recursos humanos não são suficientes. Eu e você vamos nos deparar diante de situações, de circunstâncias que a gente pode ter, como Ezequias tinha, um poder humano, um aparato humano, recursos humanos, não é? Dinheiro, planos e habilidades, proteção e tudo mais. Às vezes isso é suficiente para resolver algumas situações da vida. Mas aqui e ali bate na nossa porta algo que é maior do que nós e do que os nossos recursos. E foi o caso aqui de Ezequias. Ele olhou e disse: olha, eu tenho um exército, eu tenho grandes guerreiros, eu tenho aqui a fortificação da cidade, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho um arsenal de guerra, eu me preparei, mas essa ameaça aí parece intransponível. Ou seja, os recursos humanos às vezes não são suficientes. Aí vem a mensagem de Isaías a Ezequias. O rei temeu, o profeta tomou conhecimento e aí ele manda uma mensagem para Ezequias, né? Usando 3 aspectos da mensagem de Isaías para Ezequias diante da ameaça de Senaqueribe. Primeiro, não temas. Isso é uma palavra poderosa. Se você for estudar a Bíblia, você vai ver que essa palavra, essa expressão, não temas,
ela aparece muitas vezes, centenas de vezes. Então ela tem um sentido muito forte, muito grande. Deus está falando, olha, não temas, ou seja, não tenhas medo, não deixa que o medo te domine. Não, confia no Senhor. Segundo lugar, os assírios fugirão. Deus aqui já faz uma promessa de livramento e intervenção, através de Isaías. E em terceiro lugar, o grande rei morrerá na Síria. Isaías já dá uma dica aí do fim daquele que achou que poderia suplantar o reino de Judá, ameaçando suas estruturas políticas, militares e a sua fé, a sua crença, o Deus de Israel e de Judá, tá certo? Então, qual é a aplicação aqui? Outra aplicação. O crente tem duas realidades diante de si. Compartilhe com a classe. Primeiro, a certeza ou a possibilidade das provações. Vida com Deus, caminhar com Deus, não é imunidade absoluta contra lutas, dores, sofrimentos e ameaças. Não é. Não é. Você pode ter uma vida íntegra diante de Deus, você pode ter uma vida maravilhosa, de obediência, de observância, um crente cheio de virtude, de fé e de compromisso com Deus. Isso é bênção, você vai colher muita vitória por causa disso, mas não é uma imunidade absoluta. Um dia a tribulação pode bater a sua porta. Isso é uma lei espiritual, tá certo? Então aqui, a certeza ou a possibilidade das provações. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então não há o que discutir. Segunda coisa, a certeza da promessa da presença de Deus em nossas batalhas. Então aqui, o Senhor promete, olha, que nós vamos enfrentar turbulências, lutas e problemas, mas que Ele estará conosco para nos dar a vitória. A presença dEle será o grande diferencial. Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Para nós hoje, no mundo tereis lutas, problemáticas, enfrente, confia em mim, como eu venci, vocês poderão vencer. Não está escrito literalmente isso no texto, mas o fato de dizer tem de bom ânimo é uma senha que me diz que se eu seguir esse propósito, o Senhor não me abandonará, certo? Esse é o sentido. Vamos para o terceiro item do tópico de número 1. Um anzol no nariz e um freio na boca, certo? Vamos para cá. Aí vem o texto. Por causa do teu furor contra mim e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. Isso aqui é o profeta Isaías profetizando direto para Senaqueribe, para a estrutura assíria que pretendia invadir e dizimar o reino de Judá. Ou seja, o que nós vemos aqui? Nós vemos o Senhor, o Eterno, o nosso Deus, assumindo literalmente aquela batalha. Porque Ezequias sabia que não tinha como vencer a Síria por recursos humanos. Deus reconhecia que isso era uma realidade, que as forças de Ezequias não eram suficientes. Mas como clamou, como orou, como buscou, como o povo se humilhou, ele usa o profeta para dizer, olha, eu estou assumindo o comando desta batalha, tá certo? Então, aqui literalmente se cumpre a palavra de Deus. O Senhor pelejará por vós. Que coisa maravilhosa. E quando você olha para a prática disso aqui, ó, Deus agiu e um anjo do Senhor feriu 185 mil soldados assírios. Olha que coisa impressionante, irmãos. Olha, quando a gente lê que um anjo do Senhor feriu de uma só vez 185 mil soldados assírios,
Isso aqui está na Bíblia para nos dar a noção da grandeza, da onipotência, da soberania divina sobre toda a sua criação. Os mundos conhecidos e os não conhecidos. A gente fica pensando como é que homens hoje no nosso tempo, homens de carne e osso, só porque tem um cursozinho ali, um doutorado acolá, ou um dinheiro, uma fortuna, ou um poder político aqui e acolá, se revestem de ganância e arrogância e blasfemam contra Deus, como se fossem deuses absolutos e dono de tudo. É impressionante como a postura dessas pessoas representa tanta ingenuidade, entendeu? Pessoas que são ingênuas, loucas, a Bíblia chama isso de loucura. O insensato diz no seu coração, não a Deus, e blasfema contra ele. Entendeu? Você já imaginou esse mundo arrogante que rejeita Deus, enfrentando a ira de Deus, o cálice da ira de Deus? Meu irmão, isso é uma coisa que não há palavras no dicionário para descrever. Aqui, Deus olhou ao exército da Assíria lá, confiante, vamos dizimar o reino de Judá, vamos matar todo mundo e vamos agora possuir tudo. Entendeu? Aí Deus olha, o exército de Senaqueribe ali, todo confiante. Deus poderia mandar uma legião de anjos. Lembra quando Jesus falou, que alguém disse assim, olha, nós não pode morrer. E ele falou, se eu quisesse, eu orava e Deus mandava uma legião. Uma legião é muita gente. Uma legião de anjo é muito anjo. Existem vários tipos de legiões, não é? Vamos dizer assim, 7.000, 10.000 anjos, um exemplo, não é? Deus poderia fazer isso? Poderia. Ele olhou para o exército de Senaqueribe e falou assim, olha, eu vou mostrar para esse pessoal quem sou eu e a dimensão do meu poder. Ele mandou um anjo, só um, escolheu um lá, entendeu? E foi lá, olha, vai lá e cumpre essa missão. O anjo do Senhor desceu e só ele, com a sua espada desembainhada, dizimou 185.000 soldados assírios. Que coisa extraordinária. Qual é a aplicação aqui? A aplicação é essa aqui, olha. Não há nenhum poder no mundo, conhecido ou desconhecido, que não esteja subordinado ao poder de Deus. É grande lição para nós. Não há, irmão, compartilhe com seus alunos, não há poder militar, não há poder político, não há poder científico, não há nenhum tipo de princípio de poder e autoridade no mundo em que vivemos ou no mundo que sequer conhecemos que não esteja subordinado ao poder de Deus. Ele é soberano, onipotente, onisciente, onipresente, eterno e dominador de tudo. Toda a natureza criada está nas mãos dele, ele faz do jeito que ele quer. Isso é muito maravilhoso. Que bênção! Sigamos o nosso percurso aqui para o segundo tópico da lição, a doença do rei. Vamos lá. Não se sabe de fato qual a doença de Ezequias. Não se sabe. Tem umas pistas aí que vai ser colocado aqui, o comentarista traz para nós, né? O item número 1 diz assim, olha, põe em ordem a tua casa. O rei Ezequias, no meio daquele turbilhão de coisa, né, depois de vitórias, de conquistas, ele adoece. Ele adoece gravemente. E vem uma palavra da parte do Senhor para Ezequias. Diz assim, olha, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, uma espécie de um câncer, né? Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha que coisa interessante.
põe em ordem a tua casa. O texto de Isaías 38:1, esse que a gente acabou de ler agora, é uma repetição de 2 Reis 21. Curiosidade interessante. Você que lê a Bíblia, estuda, eu vou repetir para você. Esse texto de Isaías 38:1, ele é literalmente a repetição do que está escrito em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Põe em ordem a tua casa. Naqueles dias veio a palavra de Isaías. Que dias eram esses? Nos dias da invasão de Jerusalém por Senaqueribe. Naqueles dias, naquele contexto, naquela circunstância ameaçadora, né? A promessa de Deus veio que haveria livramento, mas vem a doença de Ezequias. Ele adoece gravemente e aí ele passa a enfrentar aquela situação. A casa em ordem significa fazer a família ciente de tudo. Era isso que significava pôr a casa em ordem. Era chamar os seus familiares, o seu aparato, tudo que estava em torno dele, deixar todo mundo ciente de que ele haveria de partir segundo a palavra profética de Isaías, que lhe foi entregue. Esse é o primeiro aspecto. Agora vamos na sequência, que a aplicação vai ser feita depois. A oração do rei é o segundo item. A oração do rei. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Ezequias recebe a mensagem de que morreria, então ele reage, ele ora, e a sua oração ela tem umas especificações interessantes, né? Ele faz uma cobrança diante de Deus, ele expõe que ele foi fiel, que ele trabalhou, e de fato foi. Então ele faz uma espécie de cobrança ali e tudo mais, certo? Então o que é que nós temos aqui? Deus respondeu à oração de Ezequias e lhe prometeu umas 15 anos de vida. Ele orou e chorou. E quando Deus responde, ele é enfático, né? Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Isso aqui já é uma lição para nós, né? De que oração com lágrimas e pranto se difere de oração simplória. Existem vários tipos de oração que os crentes fazem, né? Aquela oração michuruca. Eu não sei se você conhece essa expressão aí na sua região onde você está. Aqui em Belém, michuruca é algo assim, entendeu? Bem fraquinho, entendeu? Sem muito sentido, entendeu? Oração sem sentido, ou oração repetida, que você ouviu alguém dizer, não. A oração de Ezequias, ela vai além disso, ela é uma oração que nasce na alma, fundamentada por um contexto de ordem de morte, notícia de tragédia, entendeu? E aí a alma dele é possuída por uma angústia e ao mesmo tempo por uma confiança, e ele chora, ele expõe, ele vira para a parede, ele se humilha. É uma oração diferenciada. Deus responde e promete mais 15 anos de vida. Isaías orientou, Isaías ele colocou, tá entendendo? Ele foi orientado, aliás, Isaías orientou as pessoas a colocar algumas pastas de figos na enfermidade de Isaías, uma espécie de úlcera, tumor ou uma outra coisa, um câncer. Naquele tempo era muito difícil, né? Então, por que Isaías fez isso? Porque a pasta de figos era um remédio muito comum no Antigo Oriente, usado para amolecer e abrir tumores e úlceras. Ezequias devia estar tomado de tumores, úlceras, né? E aí a pasta de figos no Antigo Oriente era um remédio muito forte. Devia haver um preparo ali, entendeu? Aquele remédio caseiro, e colocavam sobre os tumores, e os tumores abriam, né? Trazia cura, muita gente era curado com aquele recurso, certo?
Então aqui, depois dessa exposição, veja bem, Ezequias orou e Deus disse assim, olha, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Então ele foi curado. Ato contínuo, Isaías orienta as pessoas a aplicarem aqui a pasta de figos na enfermidade de Ezequias. Tá bom? Então aqui cabe 3 debates importantes que eu queria deixar, além daquilo que a revista já está trazendo, colocar mais isso aqui para enriquecer a sua exposição, se você achar que pode ou que deve utilizar essas informações, né? A primeira coisa, o dia da morte de uma pessoa está fixado? Pergunta importante. Não é simplória. E não é uma pergunta de uma resposta só. É muito comum você ouvir alguém dizer assim, não, faleceu porque chegou a hora dele. Foi assim porque era o momento dele, a senha dele foi chamada, esse tipo de coisa. Isso é verdade? Pode ser. Mas isso não encerra o assunto. Essa questão ela é muito mais profunda e não vai ser respondida apenas nesse aspecto simplório. Não, morreu porque chegou a hora. Deus determinou, tipo assim. Pode ser, mas essa morte ela pode ter outras implicâncias, certo? Então vamos aqui. O dia da morte de uma pessoa está fixado? Às vezes sim, às vezes não. Por que Ezequias fez aquela oração dizendo assim, Senhor, tu sabes que eu andei nos teus caminhos, que eu fiz o que era reto aos teus olhos. Ele invocou as suas, vamos dizer, as suas virtudes para abalizar e fundamentar o clamor e a cobrança que ele estava fazendo diante de Deus, que já tinha dado uma sentença de morte a ele, mas que ele queria reverter aquele quadro. Por que Ezequias ora assim, irmãos? Tem uma explicação isso. É que havia uma teologia, na teologia dos hebreus, na época de Ezequias, havia, entendeu, um princípio, havia um conhecimento teológico entre os hebreus de que a morte prematura era sempre vista como um juízo divino. E a vida longa como uma espécie de um galardão de Deus para os justos. Entendeu? Eu vou repetir. Havia essa crença na teologia judaica daquela época, dos hebreus, de que quando uma pessoa tinha a sua vida encurtada, era sinal de algum juízo divino, em virtude de uma vida pecaminosa, desviada, desconectada, agressiva e distante de Deus. Havia essa crença. Por outro lado, uma vida longa ou mais longa era vista como um galardão do Todo-Poderoso, do Eterno Pai, para aqueles que tinham uma vida justa. Havia essa crença. E é em cima dessa crença que Ezequias se expõe diante de Deus da forma que você vê aí. Senhor, eu fui fiel a Ti, eu andei nos Teus caminhos, eu fiz o que era reto aos Teus olhos. Ele está usando esse fundamento teológico judaico para justificar a sua oração. Interessante isso, tá certo? Por isso ele ora dessa forma. Mas vamos andar mais aqui um pouco. Deus atende Ezequias não pela imposição deste, mas por sua graça e misericórdia. É preciso a gente entender que essa teologia judaica existia e poderia ter algum sentido, em algum momento Deus poderia presentear alguém com uma vida longa em virtude de uma vida devota? Sim, poderia. Poderia encurtar a vida de alguém em virtude de uma vida distante de Deus? Também. Mas a resposta à oração de Ezequias não se dá apenas por essa imposição dele, essa cobrança. Não, é assim que eu creio, é assim que o Senhor vai ter que fazer. Não, Senhor. Não é assim não, tá?
A resposta à oração de Ezequias não se deu por essa cobrança, porque botou Deus contra a parede. Não, não se deu. Não se deu. Se deu por um quê? Por uma graça e misericórdia, porque nenhum mortal pode exigir coisa alguma da parte de Deus. Nenhum de nós. Por mais santos que sejamos, por mais espirituais que sejamos, entendeu? Eu já assisti certos pregadores pregando a igreja, né? E ele pega o microfone e ele fala à igreja e diz assim, tipo assim, olha, Senhor, eu estou na tua presença, se eu tenho crédito diante de ti, estende a tua mão agora, os demônios serão amarrados, e entendeu? Esse tipo de coisa que mais parece assim um recurso, né, para passar para a igreja uma espécie de uma espiritualidade, tá entendendo? Olha, esse camarada, ele está mais perto do sagrado do que todos nós. É mais ou menos isso, é uma bobagem. Nós não temos crédito diante de Deus nenhum. Se nós fôssemos viver por crédito que a gente tem gente que não estava mais nem vivo. A Bíblia diz, e Jeremias profetizou, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Entendeu? Porque elas não têm fim. As misericórdias do Senhor não são os nossos créditos. Nem salvação é por crédito, meritocracia, é por graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, nem de obra. Ou seja, não há nada que eu seja, que eu faça e que nós sejamos e façamos que seja tão extraordinário a ponto de levar Deus a olhar e nos ver como uma estrela de quinta grandeza. Absolutamente. Pelo contrário, a Bíblia diz que se a gente reunir todas as nossas justiças num pacote só, diante de Deus, isso parece um trapo de imundícia. Presta para nada. É uma expressão para dizer o quão pequeninos e inexpressivos nós somos. Mas, apesar de toda essa fragilidade, dessa impossibilidade, por graça divina, nós somos objeto de coisas maravilhosas, extraordinárias, milagres, intervenções, como é o caso aqui do nosso irmão Ezequias, que Deus disse que ele ia morrer, e olha, não foi nem o médico que disse, foi Deus, entendeu? O próprio Deus disse que ele ia morrer, e aí ele reage, ora e fala um monte de coisa, mas a misericórdia, bem, realmente, eu vou dar mais 15 anos de vida, porque eu vi a tua oração e vi as tuas lágrimas, a tua humilhação. Então Deus resolveu atender. Mas a pergunta persiste, a morte está fixada? É possível que sim. É possível que alguém prolongue sua vida por meio de orações? Ezequias é uma prova. Se está na Bíblia que Deus atendeu e prolongou a vida de alguém em virtude de uma oração, nós não podemos negar que isso fundamenta a crença de que Deus pode fazer isso. Ele fez com Ezequias e pode fazer hoje, continua fazendo, se esse é o seu propósito. E se a nossa fé alcança isso. Você está entendendo? É possível que alguém, entendeu? Prolongue a sua vida por meio de orações. Mas tem um detalhe aqui, olha. É possível que alguém morra antes do tempo apropriado por descaso com saúde ou por algum erro específico cometido. É outro extremo. Retomando aqui, olha. É possível que um cristão hoje, mediante uma oração intercessória poderosa, com muita lágrima, humilhação, é possível que ele reverta uma sentença que o próprio Deus disse? É possível. Está na Bíblia. Reverter uma sentença médica ou até uma sentença divina. É possível. Entendeu? Mas também é possível que alguém morra antes do tempo, não porque Deus determinou que ela morresse, mas porque ela foi negligente, com o cuidado com a saúde ou por algum erro específico cometido, ou seja, fruto de uma ação humana.
Deus apenas permite que aquilo aconteça, mas não quer dizer que estava fixado que naquele dia aquela pessoa iria morrer. Então, o fixar pode ser, pode não ser. Depende. Depende muito. Tá certo? Você quer ver uma coisa? Descaso com a saúde, né? Muita gente pode morrer prematuramente porque não cuidou da saúde. É diabético, tá entendendo? E ficou tomando latas de leite condensado com pão. Entendeu? Tá procurando o quê? A morte. E às vezes Deus olha e fica assistindo. E aí você morre, mas não era para você morrer naquele mês, você morreu porque você morreu pela boca, como dizem muito por aí, não é? Mas Deus apenas permitiu, não interviu, ou por algum erro específico cometido. Por exemplo, o caso de Moisés, entendeu? Por que Moisés não entrou na terra prometida e morreu? Isso aí não é um assunto, digamos assim, pacificado nos meios teológicos. Mas tanto parte da doutrina cristã, teologia cristã, como a própria teologia hebraica, acredita que aquele episódio lá, entendeu? Da rocha, que Deus mandou ele falar e ele feriu, e o bezerro de ouro, e aqueles episódios ali influenciaram numa decisão divina de interromper a trajetória de Moisés e não permitir que ele entrasse em Canaã com os filhos de Israel. Mas, como disse, isso não é uma coisa pacífica nos círculos teológicos. Tem gente que acredita que tem gente que acredita que não é. A Bíblia expressamente não diz. Mas fica essa abertura aí. Deus, ele chama Moisés e mostra a terra. E ele morre. Fica ali um pouco direcionado que ele morreu ali por um propósito divino. Deus, ele extinguiu a vida de Moisés ali. E o texto diz assim, ele morreu com 120 anos, porém os seus olhos não se escureceram e nem terminou o seu vigor. Ou seja, Moisés não morreu porque estava velho e doente. Ele estava muito bem, obrigado. Mas parece que ali Deus, ele colocou um ponto final. Moisés, sai de cena, tu não entrarás na terra que eu prometi. Eu tinha um motivo. Então a teologia faz essa ligação, mas não é algo definitivo. Você pode se aprofundar nessa temática. Mas a morte nem sempre está fixada. Ela pode estar por um propósito divino, ela pode ser fruto de várias circunstâncias permitidas por Deus. Deus não interviu, entendeu? Às vezes, por exemplo, uma pessoa morre nos nossos hospitais sucateados no Brasil. Os nossos governantes, eles dizem que o SUS é uma maravilha. Eu já ouvi alguém dizendo aí, olha, o nosso SUS é uma maravilha. Inclusive, teve aí um personagem que aconselhou o presidente Barack Obama dos Estados Unidos, na época, a criar um SUS lá, porque lá nos Estados Unidos não tem SUS. Você passa mal na rua, você vai para uma unidade de saúde qualquer, você vai ser acudido e a conta vai chegar para você pagar. Não existe esse negócio de SUS lá. E esse governante brasileiro, ele aconselhou o Barack Obama a criar um SUS. Olha, cria um SUS lá nos Estados Unidos, o nosso aqui é maravilhoso. Mas quando esses governantes precisam de médico, de operar, de fazer qualquer procedimento, eles não vão fazer no SUS. Eles vão para o Sírio-Libanês, entendeu? Eles vão para hospitais de quinta grandeza, onde tudo custa muito caro, né? Eles não se arriscam. E as nossas unidades de saúde, Brasil inteiro, salvo exceções, estão sucateadas. Quantas pessoas não morrem por falta de cuidado, por falta de recursos que são desviados, né? Então, são mortes, não quer dizer que aquela pessoa estava predeterminada a morrer naquele dia.
Não necessariamente, pode até ser, mas não significa, ela pode ter morrido porque alguém deixou de acudir. Se tivesse feito aquele exame, aquele procedimento, com mais tempo, com mais qualidade, ela poderia ter mais um tempo de vida. É maravilhoso a gente pensar sobre essas coisas, não é? Mas seguindo aqui, o segundo aspecto desse debate nos leva para dizer o seguinte: Deus precisa de recursos humanos para fazer um milagre? Precisa? É uma outra questão que merece um debate, um aprofundamento. Entendeu? Deus precisa ou não precisa? Eu não vou dizer que ele precisa, porque se eu disser que Deus precisa de algum recurso humano para fazer um milagre, eu estou minimizando a sua onipotência. Se ele é onipotente, ele é todo poderoso, então ele não precisa de nada, muito menos de recursos oriundos da natureza criada por ele, incluindo o homem. Então não tem como dizer que Deus precisa. Precisar, ele não precisa. Mas a gente tem que admitir que Deus ele se utiliza de recursos humanos para fazer milagres, intervenções e propósitos. Ele pode agir diretamente pelo seu poder para produzir um resultado miraculoso? Pode, mas às vezes ele faz isso se utilizando de recursos humanos. A medicina, por exemplo, os médicos. E isso é um alerta, porque tem pessoas que, não, eu não acredito em médico, eu não vou em hospital, eu não tomo remédio, o meu médico é o médico dos médicos. Parece uma fé grandiosa. Mas isso também pode ser uma demonstração de um puro fanatismo religioso, de uma ignorância que pode custar a vida antes do tempo. Jesus não ensinou isso, pelo contrário. Ele disse, olha, os doentes precisam de médicos. Lá no Antigo Testamento diz, a ciência se multiplicará, lá em Daniel. Por que Deus permitiu a multiplicação da ciência? A ciência ela é uma bênção de Deus. Eu vejo quando alguém faz uma descoberta científica que vem beneficiar as pessoas, eu vejo isso como uma intervenção divina, como um milagre de Deus através do homem que foi a coroa da sua criação. Eu vejo a grandeza de Deus nisso. Por quê? É Deus se utilizando do homem, a coroa da sua criação, para trazer coisas abençoadoras para os demais. É dessa forma. Agora, Deus não precisa de recursos humanos, mas ele se utiliza. Se ele não se utilizasse, qual seria o sentido? Ele já tinha dito para Ezequias, olha, te darei mais 15 anos de vida. Então, o mesmo profeta que transmitiu a mensagem de que Deus daria mais 15 anos de vida para Ezequias, foi o mesmo que orientou as pessoas a colocar pasta de figos sobre a enfermidade. Para que usar recursos humanos para uma enfermidade, se Deus já tinha dito que daria mais 15 anos de vida? Eu vejo aqui Deus operando numa parceria com os recursos humanos. E volto a repetir, não que dependa deles. Entendeu? Há momentos que Deus age direto. Entendeu? Age direto. Ele mandou tirar a pedra do túmulo de Lázaro e depois que tiraram a pedra, ele disse, Lázaro vem para fora. Precisava tirar a pedra para Lázaro vir para fora? Não. Então é uma coisa que merece reflexão. Então, faça o seu tratamento médico. Tome seus remédios, faça exames periódicos, cuide da sua saúde. Não é? Isso deve ser ensinamento que deve ser passado para a classe. E confie no Senhor, que Ele é realmente o médico dos médicos. E o terceiro aspecto é o seguinte, Deus pode mudar de ideia? Essa é uma outra questão que aparece quando nós estudamos esses episódios envolvendo esse caso aí de Ezequias. Deus muda de ideia? Por que a pergunta? Porque ele mudou de ideia, não é? Ele havia dito que Ezequias morreria, Ezequias se humilha, ora e clama e chora, ele manda o profeta Isaías de volta e diz, olha, eu vou dar mais 15 anos de vida, em virtude da oração dele.
Deus mudou de ideia ou não mudou de ideia? Claro que ele mudou de ideia. E nós não temos nenhum problema teológico aqui. Isso não afeta o caráter de Deus. Não afeta o caráter de Deus. Ele pode, entendeu? Dizer que ia fazer e desistir de fazer. Ele é soberano para fazer e ele é soberano para não fazer. Isso não atinge o seu caráter. Até porque se ele disse que ia fazer, entendeu? E não vai mais fazer, é porque ele tem propósito para mudar de ideia. Ou se ele disse que não ia fazer e vai fazer, é porque também tem propósitos. Entendeu? É porque tem propósitos. Então ele pode mudar de ideia, isso não afeta. A Bíblia usa uma expressão, Deus se arrependeu do mal que ia fazer. Arrependimento aqui não pode ser tomado ao pé da letra. Não é? Isso aqui chama-se antropomorfismo na teologia e na filosofia e no estudo das Escrituras. É você dar ao divino características humanas. Olho, pé, mão, coração, inclusive sentimento, do tipo assim, arrependeu-se, entristeceu-se, não é? E quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, no sentido de sentir uma tristeza, entendeu? E não arrependimento do sentido humano da palavra, como nós conhecemos nas relações humanas, pura e simplesmente, não. Tem uma profundidade muito maior, tá certo? Então são esses três aspectos que podem ser debatidos aí, tá bom? O terceiro item do segundo tópico diz assim, o cântico do rei. Aí vem o texto. Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente, se ter restabelecido. Depois que ele foi curado, ele cantou, salmodiou, fez o seu culto em ação de graças. E o nosso comentarista, ele traz aqui, olha, experiências que transformaram Ezequias. Depois daquele episódio que ele passou, da doença, do clamor, da restauração, ele teve novo apreço pela oração, isso foi importante para ele, nova visão acerca da vida e também apreço pela oportunidade de servir. Você pode acompanhar nos textos que a revista traz aí, o comentarista colocou para nós, tá certo? Aplicações, tem duas aplicações para esse terceiro item aqui. Primeira, a confirmação da soberania de Deus, inclusive sobre a morte. Já debatido, né? Deus é soberano, inclusive para dizer se vai morrer ou se vai viver. Ele tem controle absoluto sobre isso. Segunda, a eficácia da oração sincera. Eu e você, nós, pela oração podemos mudar coisas, algumas até já definidas. E Deus vai nos atender, não que a gente é um bom pregador, um teólogo, entendeu? Dotado de dons espirituais e ministeriais, nada por causa disso aí. Você pode até ter tudo isso, mas isso não vai mover a mão de Deus. Se Deus ouvir o teu clamor, a tua humilhação, e por graça e misericórdia e propósitos, ele entender que deve atender aquele pedido, ele fará. Mas é possível. Glórias ao nome do Senhor. Finalizando a nossa maravilhosa jornada de hoje pelo livro de Isaías, a ingenuidade do rei. Aqui tem coisas interessantes. Primeiro, cartas do futuro inimigo. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha se convalescido. O rei de Babilônia mandou aqui um emissário, né, um presente, com várias mensagens, tá entendendo? Para o rei Ezequias, certo? O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui um probleminha, né? Vários problemas que vão se acumulando aqui. O que nós temos aqui? Olha, Merodach-Baladã envia carta a Ezequias, talvez para costurar uma aliança militar. E isso impressiona Ezequias. Por quê? Porque Ezequias se vê diante de um símbolo de poder. Veja bem, o rei Ezequias
aquele que estava condenado à morte, que foi curado, restabelecido por Deus. Ele sabia que ele só havia sobrevivido por misericórdia divina, entendeu? Aqui ele começa a botar os seus olhos e se impressionar com um símbolo de poder político, que era Babilônia. Esse é o primeiro aspecto. As aplicações vêm depois. Segundo item, a insensatez de Ezequias. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Ele abriu, fez uma excursão em Judá com os enviados do rei de Babilônia para mostrar o quanto ele era poderoso, grande e rico. Em outras palavras, é isso aí. O que é que nós temos aqui? A insensatez. Ezequias tentou demonstrar poder militar com o livramento que Deus tinha dado a Israel. Veja bem, ele sabia que o rei de Babilônia tinha conhecimento de como o reino de Judá prevaleceu contra Senaqueribe, a ponto de 185 mil soldados perecerem instantaneamente diante de Judá. Ele sabia que o rei de Babilônia tinha conhecimento disso, evidentemente. Isso saiu em todos os jornais da época, vamos dizer assim, tá? E aí, quando Ezequias se vê visitado pelos enviados do rei de Babilônia, nesse momento, ele cresce, fica vaidoso, tá entendendo? Mostra tudo, olha aqui como é que nós somos poderosos, olha como é que eu me preparei, tá entendendo? E Deus só olhando as traquinagens de Ezequias, né? E aí, vem o quê? Né? Vem aqui, ó. Ok, né? Aí vem o terceiro item. Dias sombrios virão. Diante dessa cena, entra em cena quem? Isaías, de novo. Ele profetiza: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. O mesmo profeta que profetizou a Ezequias que ele venceria Senaqueribe, que o Senhor daria livramento e que Senaqueribe voltaria para Nínive e seria morto por lá e seria derrotado. O mesmo profeta que disse, olha, põe em ordem a tua casa. O mesmo profeta que disse, olha, Deus vai te dar mais 15 anos de vida, mediante agora a arrogância e o orgulho que tomou conta de Ezequias, ele entra em cena em nome do Senhor e diz assim, olha, tá vendo? Tudo que tu está vendo aqui, desde os teus pais, todo esse império, todo esse poder, todo esse glamour aqui, isso tudo vai acabar, a Babilônia vai entrar aqui, vai levar tudo e vai ser saqueado. E ele profetiza e ele faz menção do futuro cativeiro do reino de Judá, que aconteceria já por Babilônia, mas nas mãos de Nabucodonosor II, e não mais nas mãos desse rei aqui, né? De Merodach-Baladã, né? Merodach-Baladã, Baladã, rei de Babilônia. O Merodach-Baladã era filho dele, entendeu? Não mais na mão de Baladã, mas na mão de Nabucodonosor. Isaías já faz essa previsão aí, entendeu? Então Isaías prevê a ruína, prediz o cativeiro babilônico, e em 586 Jerusalém é invadida por Nabucodonosor II da Babilônia, certo? Quais são as aplicações aqui para encerrar a lição? Aplicação dos 3 itens, 1, 2 e 3 do terceiro tópico. Quais são? Em primeiro lugar, são 2 aplicações. Primeira,
Deus intervém em nossa história, mas não abre mão da glória que lhe pertence. Isso é um alerta, irmãos, para todos nós. Não percamos a oportunidade de aprender com Ezequias, tá? Deus intervém na nossa história, mas não abre mão da glória que a ele somente pertence. Quer ver um exemplo? Além de Ezequias, os 300 de Gideão. Dê uma estudada lá em Juízes 7, logo no início do capítulo, que Deus chamou Gideão para livrar o povo de Israel dos midianitas, né? E quando o Gideão ele recebe essa orientação, o que ele faz? Ele prepara um exército de 32 mil soldados, entendeu? Só que quando Deus olha, ele chama Gideão e fala assim: olha, Gideão, tem muita gente aí, os irmãos conhecem a história, dá uma olhada lá. Mas o que eu quero focar aqui é o seguinte: qual seria o motivo pelo qual Deus disse a Gideão que os soldados de Israel eram muito numerosos, apesar de que estavam em menor número do que o exército filisteu? Mas Deus disse que era muita gente, que não precisava aquilo tudo. E lá em Juízes 7:2 está escrito o motivo por que Deus levou Gideão ao campo de batalha apenas com 300 homens, o que seria uma loucura militar, seria assinar uma sentença de morte antecipada, mediante o poderio militar e o número de soldados do exército filisteu. Mas Deus agiu daquela forma, provando mais uma vez que é Ele que peleja por nós. E aí está escrito assim lá, olha: para que Israel não se glorie e diga que sua própria mão o livrou. Deus foi enfático. Está entendendo? O que um soldado hebreu dizia para os seus familiares e amigos quando eles retornavam de uma guerra vitoriosos? E aí, como é que foi a batalha? Não, a gente guerreou, nosso exército venceu. Mais uma vez o exército de Israel provou que é forte. Era assim. Mas no caso dos Gideões aqui, da guerra no comando de Gideão, entendeu? Quando eles voltaram da guerra, eles disseram o quê para os seus familiares e amigos? E aí, como é que foi a guerra? Vocês venceram os midianitas mesmo? Vencemos. O Senhor entregou nossos inimigos nas nossas mãos. É diferente. Ou seja, é um reconhecimento de que Deus foi quem fez. Não se esqueça disso. Ore, trabalhe, estude, passe nos melhores concursos, ocupe os melhores lugares, ganhe os melhores salários, enriqueça, porque isso não é pecado, é bênção de Deus, entendeu? Faça isso mesmo. Agora não esqueça que o Senhor é quem nos conduz à vitória. Não esqueça disso. Segunda aplicação a inspiração divina não abre mão de mostrar a fragilidade humana. Irmão, isso aqui é espetacular, não é? Espetacular. Quando você fizer o seu estudo biográfico das Escrituras, de que eu falei lá no início da lição, você vai perceber que todos os personagens bíblicos, a Bíblia mostra as suas habilidades, suas virtudes, sua coragem, sua determinação, seus grandes feitos, mas não se omite em mostrar o lado frágil dessa criatura humana. Isso, irmão, é uma das maravilhas da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Quer ver uma coisa? Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, um grande escritor dos salmos, um grande instrumentista, entendeu? Deus exaltou Davi, mas quando você estuda a biografia dele, você vai ver que ele adulterou, que ele pecou, que ele tramou, que ele fez um bocado de coisa errada. Então ele é chamado homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, não porque ele era extraordinário, não porque ele fazia Deus se apaixonar por ele, não. É por isso não. É porque ele tinha um coração quebrantado e se arrependia, e Deus perdoava e continuava investindo nele, porque Deus não trabalha com a teologia do descarte. Simples assim, não é? E aqui, retornando para cá,
A Bíblia nos mostra a fragilidade humana. E Ezequias foi um grande rei? Foi. Piedoso? Foi. Um grande estrategista? Foi. Extinguiu praticamente a idolatria em Israel, extinguiu. Levou o povo aos caminhos do Senhor? Levou. Mas ele foi um grande homem, ele teve falhas. Como todos nós, sem exceção. Falhas. Só teve um que ingressou na natureza humana, sem pecado, sem falhas, Jesus de Nazaré, o nosso Messias. Então, a inspiração divina não abre mão de mostrar a fragilidade humana. Ezequias também falhou. É por isso que ele não podia ser o Messias prometido no Velho Testamento. É por isso que todas as profecias que Isaías profetiza de um reino eterno, maravilhoso, próspero, não podia se cumprir cabalmente em Ezequias, como alguns da teologia hebraica, judaica sustentam. Não, ele fez alguma coisa, cumpriu alguma coisa ali, mas aquilo é muito maior do que ele. Só o Messias, Jesus, vai cumprir, já cumpriu e voltará para cumprir o resto dos seus propósitos como Messias. E eu quero encerrar aqui dizendo uma palavra que eu li, que eu assisti, eu também li num livro de um grande homem de Deus que já passou para a eternidade, que foi um grande instrumento na evangelização mundial, Morris Cerullo. Morris Cerullo, ele conta uma experiência que ele, quando começou a se inspirar nas escrituras, nos estudos biográficos, os grandes personagens bíblicos, os homens de Deus que ele usou, ele começou a orar uma oração do tipo assim: olha, Senhor, eu quero ser como Abraão. Aí, segundo ele, o Espírito Santo ministrou para ele assim: você quer ser como Abraão? Eu quero ser como Abraão, o grande pai na fé. Aí o Espírito Santo falou no coração dele: olha, mas Abraão mentiu. Abraão mentiu. Eu não queria ser como Abraão, ele mentiu, falou que a mulher não era mulher, era prima. A Bíblia não se omite mostrar as falhas. E aí ele disse: tá, então eu não quero mais ser como Abraão, eu quero ser como Moisés. Quer ser como Moisés? Eu quero ser como Moisés. Você teria coragem de quebrar as tábuas com a minha palavra se eu te desse? Ele falou: jamais faria isso. Ele disse: mas Moisés fez. Falhou. Eu mandei ele fazer umas coisas, ele fez outras, entendeu como é que é? Então eu não quero mais ser como Moisés, eu quero ser como Davi, o grande salmista, o grande rei de Jerusalém, que inspirou da casa de quem nasceu o Messias. Eu quero ser como ele. É verdade, você teria coragem de botar um dos seus oficiais no campo de batalha, só para depois casar com a mulher dele? Não, jamais farei isso, mas Davi fez. E aí a história continua. Qual é a moral dessa história aí? É que o Espírito Santo falou ao coração de Morris Cerullo: você não tem que ser como ninguém, você tem que ser você. Eu quero fazer de você um instrumento na minha mão para abençoar a minha obra. E essa é a mensagem, irmãos. Eu encerro essa lição com esta mensagem para todos nós. É inspirador estudar a história de Ezequias, como estudamos aqui? É inspirador. Ele foi inegavelmente um grande rei, mas foi um homem falho. Vamos copiar só as virtudes. Não queira ser como ele. Seja você e eu, que seja eu, nas mãos do Senhor, que Ele cumpra em nós e através de nós os seus propósitos. E assim a igreja, o reino, a classe, a obra de Deus será abençoada através de nós. E nunca esqueçamos de que a glória é daquele que opera através de nós. Não caia na armadilha de Ezequias, de aproveitar de um livramento, de uma bênção que Deus deu para capitalizar ou captar poder político e parecer como um grande homem diante de impérios humanos. Não. Deus vai cobrar de quem fizer isso. E assim como Ele te colocou lá em cima,
ele larga a tua mão para você se esborrachar embaixo sem misericórdia. Deus é grande, misericordioso, mas dê glória a Ele, que tudo vai caminhar bem. Que Deus abençoe. Se você aí não é ainda inscrito no nosso canal, se inscreva. Compartilhe os nossos vídeos na sua igreja, com seus grupos. Peça para os irmãos se inscreverem. Deixa aquele like abençoador que valoriza o vídeo. Deixa o seu comentário aí. E Deus te abençoe. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que a tua mão esteja estendida sobre a vida, sobre o coração e a mente dos nossos expositores, professores, pastores e todos aqueles que são instrumentos na tua mão, através da escola bíblica dominical, trazendo bênçãos sobre a vida de muitas pessoas. Que a tua bênção e a tua graça não nos falte. Em nome do Senhor Jesus, que nesse domingo tenhamos uma celebração maravilhosa e uma célebre escola bíblica dominical. No nome do Senhor, nós agradecemos. Aonde você estiver, receba um carinhoso abraço do seu irmão em Cristo, pastor Edmar Santos, da Assembleia de Deus, da Estrada Nova, em Belém do Pará.